Nas primeiras horas da manhã de 20 de janeiro de 1996, alguma coisa caiu nas matas perto de Varginha, no Brasil. Não importa o que os militares dizem, estão escondendo algo. Em Porto Rico, alguma coisa está drenando o sangue de criações e animais de estimação. Não foi normal, os pássaros voam, mas isso ia muito rápido. Existem extraterrestres entre nós? Não entre em pânico até você ver o que vem a seguir na semana da invasão extraterrestre. CI-1. Contato imediato do primeiro grau. A testemunha observa um OVNI. Não há interação com a testemunha ou o ambiente. CI-2. Contato imediato do segundo grau. Interação entre o OVNI e o ambiente, com efeitos físicos sobre plantas, animais e humanos. CI-3. Contato imediato do terceiro grau. Há relatos de ocupantes nos OVNIs e nenhum contato direto ou comunicação. CI-4. Contato imediato do quarto grau. Relatos de contatos de humanos com ocupantes do OVNI. 0 hora. 19 de janeiro de 1996. 7, Novo México. Uma hora. 20 de janeiro de 1996. Varginha, Brasil. Segundo relatos, no dia 20 de janeiro de 1996, um objeto não identificado caiu nesta área atrás de mim. Nos 2 dias seguintes, 2 criaturas extraterrestres foram capturadas vivas pelas autoridades brasileiras. Poucas horas após a primeira captura, um blackout total da mídia foi imposto. E apesar de dezenas de militares, agentes da Defesa Civil e de mais de uma dúzia de testemunhas terem visto a aeronave e os corpos, o governo brasileiro recusou-se a admitir que qualquer coisa de natureza extraterrestre acontecera aqui. E por mais incrível que pareça, essa é a história em que a maioria das pessoas daqui acredita. O incidente de Varginha pode ser o contato imediato mais significativo que já ocorreu? Temos testemunhas militares que dizem fazer parte de uma unidade enviada para capturar uma criatura extraterrestre. Temos relatos de testemunhas que viram criaturas sendo levadas ao hospital local e detalhes da autópsia realizada. E conversamos com assustados habitantes locais que dizem ter visto uma nave caindo na sua cidade. É inacreditável, mas é inegável. Inegável, sabe? Não importa o que os militares digam, estão escondendo alguma coisa. Estão escondendo, eles capturaram extraterrestres vivos no Brasil. Tinha 1,60 m de altura, mais ou menos, os pés grandes e estranhos, em forma de V. A pele era um tom marrom muito escuro e parecia que tinha alguma espécie de óleo sobre o corpo todo. A cabeça era grande, maior do que a nossa, e tinha 3 protuberâncias ao topo dela. E foram capturadas criaturas de outro planeta, que essas criaturas foram apossadas pelo exército, estudadas biologicamente. Eu costumo, nos casos de ufologia, depois de ponderar todas as nuances, os prós e os contras, dar uma nota de 1 a 10. Ao caso de Varginha, eu dou uma nota 7. Não acho que as pessoas estejam inventando isso, mas acho que temos de verificar muito cuidadosamente a possibilidade de estarmos lidando com uma série de eventos que têm estado ligados, talvez, por pessoas que estão muito ansiosas para chegar a determinadas conclusões.
E que talvez estejamos lidando com nada mais excitante do que uma série de identificações errôneas e pessoas dando explicações bastante extraordinárias sobre eventos que podem ser bastante mundanos. Acho que esta vai ser uma situação muito importante, onde podemos provar que criaturas extraterrestres realmente visitaram o nosso planeta. É difícil imaginar um local mais improvável para o que pode ser o maior contato da humanidade com uma raça extraterrestre. Mas foi isso o que disseram a respeito de Roswell. Varginha é uma pequena cidade industrial de 120 mil habitantes, na região centro-sul do Brasil. Desde as primeiras notícias sobre a aparição e alegada captura de criaturas extraterrestres, um exército de pesquisadores de OVNIs, equipes de TV e de imprensa internacionais desceram na área para cobrir o que rapidamente estava se tornando o mais surpreendente contato imediato de que o mundo já ouvira falar. Quando chegamos em Varginha para nos encontrarmos com pesquisadores e testemunhas, o mistério e a intriga estavam no auge. A cidade estava ficando louca porque todos estavam nas ruas, pois muitos OVNIs tinham sido vistos naquela época. Então, as pessoas estavam ligando uma coisa à outra. Os habitantes tinham todo o motivo para se preocupar. Dizia-se que um policial militar tinha morrido sob circunstâncias estranhas depois de alegadamente manusear um dos extraterrestres. Animais saudáveis no zoológico local tinham morrido misteriosamente da noite para o dia. Tanto testemunhas como pesquisadores tinham recebido telefonemas misteriosos e dúzias de pessoas tinham relatado a aparição de OVNIs. Varginha estava à beira de um frenesi extraterrestre. Uma testemunha militar afirma que a criatura foi mesmo capturada. O Vasco teve acesso às declarações secretas desse militar. Segundo os pesquisadores que acompanham o caso Varginha, com tanto medo que não ficava observando muito, não. Aí daqui a gente já correu para lá e desceu. E quando a gente estava descendo, a gente foi... O que nós podemos dizer sobre os eventos, o máximo que podemos dizer é que eles de fato ocorreram. Não há a menor sombra de dúvida de que tudo aquilo ocorreu. Nós o fazemos porque tivemos contato não só com pessoas da cidade que participaram indiretamente dos eventos, mas como tivemos contatos com testemunhas que participaram diretamente dos principais fatos. Segundo os pesquisadores, na noite de sexta-feira, do dia 19 de janeiro, um satélite espião americano detectou um objeto não identificado entrando na atmosfera da Terra. O sistema de defesa de radar norte-americano, o NORAD, na montanha Cheyenne, alertou o governo brasileiro de que o objeto estava se dirigindo para Varginha. Imediatamente, as autoridades militares na base de Três Corações entraram em alerta total. Foi uma noite de frenética atividade militar por trás dos bastidores. Sabemos que os americanos não só nos alertaram, mas também estavam muito interessados em tomar parte nisso, porque sabemos que se eles pudessem colocar as mãos nos destroços ou até numa dessas criaturas, muitas coisas poderiam ser reveladas. Então, sim, eles estavam envolvidos até o pescoço. Existe muito equipamento sofisticado lá em cima à espera da reentrada de um satélite americano, um satélite russo, um disco voador. Então, sabíamos que ele estava descendo, avisamos a Força Aérea Brasileira. E qual é o envolvimento do governo americano? Os brasileiros não têm muitos satélites espiões lá em cima, mas os governos americano e russo têm, então o quadro é bem maior. Enquanto esse objeto estava caindo, ele foi observado por algumas testemunhas. Foi muito estranho, pois algumas delas descreviam o objeto como tendo a forma de um charuto que estava em chamas e soltava algumas faíscas ou coisa parecida. Várias testemunhas disseram que viram uma estranha nave no céu naquela noite. Eurico e Oralina de Freitas viram o que acharam ser um OVNI planar por sobre a sua chácara a apenas 1,5 metro do chão, nas primeiras horas do dia 20 de janeiro. Ele parecia estar com algum tipo de problema. Bom, naquela noite nós estávamos dormindo, né?
Ela tinha levantado antes, né? Tinha perdido o sono, então não tinha levantado antes. Aí nós escutou barulho, né? Das vacas que saiu correndo. Foi o que chamou a atenção, nós íamos na janela. E eu fui na janela e chamei ele. Eu saí na janela e avistei, né? Objeto que vinha de lá pra cá, fumaçado, muito fumaça. Chamei ele e nós começamos a olhar. Eu até brinquei com ela assim, o que é isso aí? Era um tipo de um submarino e tal, passou flutuando. Comprido atrás, na cauda, assim, eram uns farrapos meio, né? Era do tamanho do micro-ônibus, né? Uma claro, né? Coberto de uma fumaça clara. Porque eu nunca vi um troço daquele passando, né? Nunca na minha vida. Foi a primeira vez. E era grande, né? Pela altura que passou aqui. A parte mais surpreendente da história estava para se desenrolar. Por que o contato extraterrestre de Varginha, no Brasil, às vezes é chamado de Roswell brasileiro? Veremos as assombrosas semelhanças entre eles quando voltarmos com a Semana da Invasão Extraterrestre. No de Roswell, o contato de Varginha envolveu um OVNI acidentado, extraterrestres e segredos ocultados pelo governo. Mas agora, vamos voltar à Semana da Invasão Extraterrestre. Segundo relatos, aproximadamente às 7 da manhã, no sábado, dia 20, o Corpo de Bombeiros local recebeu um telefonema anônimo, relatando que uma estranha criatura fora vista correndo solta na periferia de Varginha. Os bombeiros percorreram a curta distância até o local onde disseram ter visto a criatura, cerca de 5 minutos de distância. Curiosamente, quando chegaram ao local, no Jardim André, e capturaram a criatura, um contingente da base militar local, o ESA, já estava lá. Como os militares souberam? Quem disse a eles? Estariam emergindo evidências de um acobertamento? Os dois grupos ficaram surpresos ao verem um ao outro, mas concordaram em trabalhar juntos e capturar a criatura. Perto das 10h30 da manhã, segundo os relatos, os bombeiros localizaram uma criatura se escondendo na grama alta. Eles esperavam encontrar um gato do mato ou cão. O que eles encontraram mudou a vida em Varginha para sempre. A criatura não ofereceu resistência alguma à sua captura. Ela quase não podia se mover, era muito fraca e estava sofrendo. Um dos homens do Corpo de Bombeiros me disse que a criatura não demonstrou reação alguma, que ela foi muito fácil de capturar. Ele achou que ela estivesse doente, que não estivesse bem, porque ela não se mexia. Olhando para os desenhos que foram feitos e analisando os depoimentos das testemunhas, não tenho a impressão de estarmos lidando com extraterrestres especialmente sofisticados. E eu posso imaginar uma nave de carga com algum tipo de problema. Aparentemente, os erros dos pilotos são uma coisa comum, e essas criaturas foram deixadas e não eram realmente os operadores da nave. Esse incidente realmente aconteceu. Uma criatura extraterrestre realmente foi capturada pelas autoridades e levada embora, como as 11 pessoas que afirmam ter testemunhado isso. Uma delas, um advogado local, testemunhou a atividade dos militares de sua casa, nas proximidades. Concordou em dar um depoimento, desde que sua identidade não fosse revelada. Depois dos soldados terem entrado na mata, ouvi tiros. E aí pensei comigo mesmo, mataram alguém ali. Alguns minutos depois, eles saíram da mata. Um dos soldados estava carregando um saco e, pelo que eu pude ver, havia algo se movendo dentro dele. Naquele momento, pensei que fosse um animal ou coisa assim, porque definitivamente havia algo se movendo dentro do saco.
No início da tarde, segundo relatos das testemunhas, a criatura extraterrestre viva tinha sido levada à academia militar conhecida como ESA, aqui em Três Corações, uma base de treinamento de segurança máxima. Só que é o seguinte, o pessoal não pode ficar fazendo essas tomadas. Certo, tá? fala com eles. Precisamos cortar, precisamos parar de filmar agora mesmo. Pedimos para entrevistar o oficial mais graduado. Após esperarmos por várias horas, um major da base concordou em conceder essa entrevista exclusiva para esclarecer de vez o incidente. Se algumas das descrições feitas pelas testemunhas parecem ser de fora deste planeta, a versão militar oficial é extremamente bizarra. Porque, na realidade, aparições de extraterrestres ou de OVNIs, isso não houve porque não houve uma comprovação. O que ocorreu mesmo foi o seguinte: no dia 20 de janeiro, estava chovendo muito forte em Varginha, ocorreu um temporal, e nós estávamos com uma solenidade aqui em Três Corações dos nossos caminhões, esses caminhões Mercedes-Benz, que eles estavam ainda na garantia. Então nós deslocamos 2 caminhões até Varginha para que fizesse a manutenção prevista. Agora vamos ali à esquerda Tudo disso aí, no desenrolar de toda a história, houve uma série de coincidências de fato. Havia no hospital de Varginha um casal de anões, onde a senhora estava grávida para ganhar um neném. Isso coincide com o fato de a ESA ter pegado essa criatura, ter colocado no caminhão e levado para o hospital de Varginha, onde o pessoal disse ter encontrado um casal de ETs. Anões grávidos, tempestades violentas e caminhões quebrados. Surpresos pela versão militar dos eventos, voltamos ao Corpo de Bombeiros de Varginha e pedimos para conversar com os homens que, alegadamente, capturaram a criatura na manhã do dia 20 de janeiro. Por que as pessoas dizem que o Corpo de Bombeiros capturou um extraterrestre naquele dia? Então, o fato que, pela lógica, os outros veem que pela lógica não houve nada. E é muito difícil ser capturado uma inteligência do outro planeta, extraterrestre, por nós 6 bombeiros, 10 que estão de serviço aqui. A brigada de incêndio aqui em Varginha nega que tenha capturado extraterrestres no dia 20 de janeiro. Segundo eles, foi apenas mais um dia rotineiro. Mas quando eu pedi para que eles nos dissessem o que fizeram nesse dia rotineiro, eles disseram que isso era confidencial. No começo da tarde, no calor intenso do dia, as ruas novamente estavam desertas. E aí, essa incrível história poderia muito bem ter terminado. Não fosse por 3 moças da cidade. Por volta das 4 horas da tarde daquele dia, Kátia, Liliane e Valkyrie tomaram um atalho do trabalho e viram uma criatura idêntica àquela capturada pelos militares naquela manhã. Ela estava acuada num muro. Estava vindo do serviço e resolvemos passar por ali, que é caminho de casa, né? A gente mora no Santana, então era trajeto. E passamos por ali para ir embora para casa, no trio, né? A gente viu uma criatura estranha que no momento que a gente passou, não olhava pra gente não. E quando a Kátia gritou, aí que ela olhou pra gente. Pedimos às garotas que descrevessem essa criatura. Com a ajuda de um artista, fizemos um desenho detalhado. Marrom. A pele dele parecia ser muito mole. Porque o sol tava batendo nele, tava iluminando, parecia ser muito mole. Tipo no coração, uma coisa assim. Os olhos vermelhos, arregalados. As 3 perseveranças na cabeça. Veia sobre o ombro. Quando ela olhou pra gente assim, ela passou que tava sofrendo, que tava ansiosa, que tava com alguma dor. Não, assim, foi na hora que eu olhei assim, que eu fixei meus olhos na criatura, foi o jeito, assim, parecia que tava sofrendo.
O jeito que ela olhou pra mim, a Kátia e a Liliane saiu correndo. Eu fiquei parada. Aí elas voltaram, me pegou e a gente saiu correndo e fomos embora. Então elas chegaram em casa e disseram à mãe: mamãe, acabamos de ver o diabo. E a mãe, que é uma mulher muito corajosa, disse: nenhum demônio vai brincar com as minhas filhas. E ela foi ao local e sentiu um cheiro estranho, um odor estranho no ar, mas não viu nada. A criatura não estava mais lá. E o que aconteceu foi que o boato sobre 3 garotas terem visto o diabo se espalhou. Pensaram que estava frente a frente com o diabo, saíram correndo super assustados, chegando em casa praticamente em crise de choro. Claramente havia algo estranho lá, mas existe uma grande quantidade de animais selvagens estranhos no Brasil, e alguns deles certamente não são criaturas com as quais os pesquisadores ocidentais estejam acostumados. É um país grande e lá existem todo tipo de animais incomuns que podem mesmo levar uma pessoa a dizer: minha nossa, o que é isso? Não existe nenhum animal que pudesse ser confundido com o que as garotas viram. É impossível. Não em Varginha. Varginha é um lugar onde existem muitas indústrias. É um lugar muito civilizado. Lá não existem animais selvagens andando pelas ruas. É simplesmente impossível. Eu não acredito que as nossas principais testemunhas estejam mentindo. Nenhuma delas. Nem as testemunhas civis, nem as testemunhas militares que temos, cujos depoimentos são sigilosos. Portanto, eu acredito na sinceridade de todas elas. Por causa desse temporal que caiu em Varginha, existe lá um senhor anão. Ele é anão, baixo, ele é bem desfigurado, ele é retardado mentalmente. E por causa dessa chuva ele havia se machucado muito, né? Porque não tinha como fugir da chuva e ele estava próximo a esse terreno baldio, onde essas 2 meninas dizem terem visto essa criança. Porque realmente, se nós olharmos para esse senhor, ele realmente tem uma aparência que nos causa até um certo constrangimento e uma aflição, porque ele tem alguma disformidade física, né? Ele tem a pele realmente escura. O filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau descreve um determinado tipo de contato extraterrestre. Você sabe qual? Descubra quando voltarmos com... Como o filme de mesmo nome, Contatos Imediatos do Terceiro Grau referem-se a humanos que realmente viram extraterrestres. Agora, mais semana da invasão extraterrestre. Chegada a noite, Varginha e os arredores estavam acesos com conversas sobre extraterrestres, OVNIs e acobertamento militar. Mas mesmo assim, ninguém podia prever o que aconteceria a seguir. Seja uma coisa de mais efeito, ok? Foi nessa estrada, por volta das 10 da noite de sábado, que uma patrulha militar viu uma outra criatura ferida deitada à beira da estrada. E assim como a anterior, decidiram capturá-la. Enfrentando pouca resistência, eles lançaram uma rede sobre ela, dirigiram uns poucos quilômetros até Varginha e a levaram ao hospital local. O pesquisador Vittorio Pacatini conseguiu uma entrevista com uma testemunha militar que afirmou ter estado envolvida na captura desse extraterrestre. No dia 22 de janeiro de 1996, numa segunda-feira, um comboio com 3 caminhões saiu da ESA e partiu em direção a Varginha. Tinha 2 tenentes S2 no comando dessa operação. São oficiais secretos dentro do Exército. A maioria dos oficiais nos quartéis nem sabem quem são eles. Fora de Varginha, nós vimos uma estranha criatura na calçada. Quando vimos o que era, ficamos muito chocados. Mas mesmo assim, tivemos que pegá-la e colocar no caminhão. Eu me lembro que estávamos todos muito assustados.
Eles ficaram muito surpresos porque jamais imaginaram aquilo. Tudo o que eles sabiam sobre criaturas extraterrestres tinham visto pela TV. E na TV você pode vê-los com diferentes formas, de diferentes tipos. Eles nunca pensaram que um extraterrestre pudesse ser daquele jeito. Eles realmente ficaram surpresos e estavam com medo de pegar alguma doença. Segundo o oficial, a criatura foi levada de ambulância até o hospital local, mas chegou morta. O cenário aqui no Hospital Humanitas, à meia-noite, era de absoluto caos, com a polícia local, o corpo de bombeiros e os militares correndo para isolar toda a área. A reação dos médicos e enfermeiras foi mista, porque alguns achavam que podia ser um extraterrestre, outros achavam que podia ser um experimento genético, e alguns achavam que podia ser o filho do demônio, tão feio que era. Muitos médicos estavam lá no pátio de trás do hospital, uns 15 deles. Eles estavam todos usando uma espécie de máscara cirúrgica e alguns deles tinham uns estetoscópios pendurados ao redor do pescoço. Alguns policiais militares estavam por lá, junto com agentes do corpo de bombeiro. Um desses tenentes S2 do exército estava filmando tudo com uma câmera portátil, enquanto o outro estava fazendo anotações. Ninguém entra por essa porta. Use violência se for necessário. Um dos médicos se aproximou daquela criatura e abriu aquela boca pequena e rasgada e, usando uma espécie de pinça, puxou a língua daquela criatura para fora. Parecia que estava examinando alguma coisa. A língua era preta, comprida, fina, e quando ele soltou, aquela língua voltou para dentro da boca. Como está no aparelho? Está reagindo? Nada, doutor. Essa criatura tinha um cheiro terrível e insuportável de amoníaco. Tinha 1,60 m de altura, mais ou menos, os pés grandes e estranhos, em forma de V. A pele era um tom marrom muito escuro e parecia que tinha alguma espécie de óleo sobre o corpo todo. A cabeça era grande, maior do que a nossa, e tinha 3 protuberâncias ao topo dela. 2 buraquinhos no lugar do nariz e um rasgado no local da boca. Os olhos eram grandes, enormes e vermelhos, e não tinha pupilas. As pernas eram curtas e finas, e os braços eram finos e longos. Depois de horas de exames no hospital, a criatura foi levada pela estrada com segurança máxima até a base da ESA, em Três Corações. A criatura morta permaneceu sob a guarda do exército até bem cedo na manhã seguinte, na terça-feira, dia 23 de janeiro. Sob o olhar atento do tenente-coronel Olímpio Vanderlei, o suposto extraterrestre foi então transportado para o seu destino final. No dia seguinte, por volta das 3 horas da manhã, o mesmo comboio muito bem armado e sob o comando do sargento Pedrosa, um S2, levou essa criatura para uma outra unidade militar em Campinas, a Escola de Cadetes, onde esse foi entregue aos cuidados do capitão Ramírez, que é um oficial da ESA, e que lá já estava esperando o dito comboio. Desta outra unidade militar, eles transferiram essa criatura para a Unicamp, lá mesmo em Campinas. Por trás da insuspeita fachada, no porão da universidade, existem realmente 2 laboratórios de acesso restrito. E por que as criaturas foram levadas para lá? Porque na Unicamp existe uma grande equipe de médicos legistas, uma das melhores do país. E eles são chefiados pelo Dr. Badam Palhares, que é considerado um dos melhores patologistas brasileiros.
Entramos em contato com o Dr. Palhares nessa instalação médica. Ele se recusou a ser filmado e dar entrevista. Mas ele nos telefonou mais tarde e fez a seguinte declaração. Não tenho e nem tive qualquer participação ativa, pessoal, oficial, no caso Varginha. Nunca estive envolvido com qualquer membro da Segurança Nacional, com o Exército, para tratar de assuntos relativos ao caso do ET de Varginha. Mas alguns meses depois desse incidente, um aluno perguntou a ele se esteve envolvido. Você quer saber qual foi a resposta? Ele disse: bem, meu jovem, eu realmente adoraria te dar uma resposta. Mas, por favor, faça esta pergunta daqui a uns 10 ou 15 anos. Relatos não confirmados dizem que algumas semanas após os testes nos laboratórios de alta segurança, as criaturas foram levadas até os Estados Unidos num avião cargueiro sem identificação. Pouco depois do incidente, um dos soldados que alegadamente tinha entrado em contato com a criatura morreu. Ele era Marco Eli Xerez, de 23 anos, um agente da Polícia Militar da base. Sua irmã Marta está convencida de que ele foi contaminado pela criatura, pois morreu apenas algumas semanas após o incidente. De trabalho na polícia, certo? E fez o trajeto todinho com a criatura, né? Saiu do local, foi até o Hospital Humanitas e depois só deu baixa lá na escala dele por volta de 00:45. Só que, na hora que meu irmão fez a captura lá, ele podia ter simplesmente encostado, porque certos exames que eu tenho acusa que foi contagiado por pele. Não precisava ter nenhuma infecção, nenhum machucado, certo? Então, por isso que realmente houve essa captura, sim. E meu irmão participou, sim, porque meu irmão não tinha nada. O médico disse que não era necessário fazer autópsia, mas mandou que o corpo fosse enterrado imediatamente. Mas foram feitos testes de sangue e indicaram que o sangue de Marco continha 8% de substâncias tóxicas desconhecidas. Os médicos disseram à família para enterrar o corpo imediatamente, sem funeral. A família não entendeu por quê, mas seguiu as ordens do médico. Agora eles estão processando o estado de Minas Gerais porque querem exumar o corpo de Marco Eli Xerez, mas eu entendo que isso, seja lá o que for, é um assunto de segurança nacional e o juiz não deixa a família exumá-lo. Sete dos pesquisadores tentaram fazer as autoridades confirmarem os eventos daquele final de semana, mas foi surpresa eles terem se recusado a falar. Todos queriam saber, exigiam respostas. O Corpo de Bombeiros negou tudo. A Polícia Militar negou tudo. E a Escola do Exército não disse nada. Essas pessoas agiram procurando algumas testemunhas diretas, dizendo que essas testemunhas não deveriam informar mais o que estavam informando. Todas as nossas testemunhas militares foram procuradas por seus superiores e admoestados de uma forma muito séria para que parassem de dar informações, mesmo não sabendo quem eram as pessoas que nos estavam dando informações. Com a atenção da mídia e sob intensa pressão do público para fazer um pronunciamento sobre os incidentes, os militares convocaram a sua própria coletiva de imprensa, na qual o general Lima, comandante do ESA, negou publicamente o envolvimento do Exército. Eu acho que é um grande escândalo. Nós capturamos uma criatura alienígena e a população não tem o direito de saber nada sobre isso. Os militares, se eles estivessem realizando algum tipo de manobra noturna, não necessariamente sairiam contando às pessoas o que estavam fazendo. E eles não vão, de repente, começar a se explicar para os pesquisadores de OVNIs que aparecem e fazem perguntas. Não é desse jeito que os militares trabalham. Tentamos contatar o general Lima, mas os militares brasileiros disseram não saber onde ele estava.
E quando todos pensavam que o chamado Roswell brasileiro tinha terminado, surgiram relatos de mais um encontro extraterrestre. Vários meses depois, a senhora Klepf afirmou ter visto uma criatura enquanto estava visitando o zoológico da cidade. Ela ficou tão chocada que foi incapaz de se mover por vários minutos. Tinha saído no alpendre para fumar e vi uma coisa muito feia, os olhos vermelhos, grande, esbugalhado. E a cor dele era marrom escuro, era muito feio. Animal não era, isso eu tenho certeza. É muito estranho que logo após o aparecimento dessa criatura, nós estávamos com um problema dentro do zoo em morte de animais que tinham ocorrido desde fevereiro, tá? Eu perdi 5 animais e sem explicação nenhuma científica, porque o laudo técnico diz que morreu de não sei. E não é comum. Eu sou diretora desse zoológico há 7 anos e nunca tive um caso desse. Exatamente o que aconteceu em Varginha durante o fim de semana do dia 20 de janeiro de 96 ainda permanece um mistério. De um lado, temos os habitantes locais que dizem ter visto OVNIs, discos acidentados e corpos de extraterrestres capturados pelos militares. Do outro, temos a negação total por parte dos militares e das autoridades, cidadãos histéricos e uma total falta de evidências físicas, escritas ou gravadas em vídeo. Mas talvez a verdade sobre o chamado Roswell brasileiro ainda esteja espreitando em algum lugar neste zoológico. A criatura que a senhora Klepf diz que viu nunca foi capturada. Ninguém sabe para onde ela foi. E eu quero saber o que aconteceu a essas criaturas. Acho que o mundo todo quer saber se essas criaturas ainda estão no Brasil e, definitivamente, o que aconteceu com elas. Nós acreditamos que o caso, se ficar comprovado que é definitivamente verdadeiro, ele é tão importante ou talvez mais importante do que o caso Roswell.